Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Ela por Elas dessa semana, sempre um programa super especial para você. Muitas vezes a gente fica com medo, a gente tem receio, então para as minhas pacientes, para as gestantes, sempre me perguntam aquele medo do bebê vir antes e precisar de uma UTI neonatal. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Claudemir Bragança, que é especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e vai falar pra gente sobre esse assunto que é tão controverso, que é tão angustiante, mas ele vai falar pra gente que hoje em dia já não é mais tão assim, né, Claudemir? Bom dia, é um prazer poder estar aqui falando com vocês, tentando esclarecer um pouco, né, essas dúvidas, essas inseguranças que vêm num momento já de tanta novidade na vida, né, em que as famílias estão esperando a chegada de um novo membro e um momento que às vezes seria só de felicidade e é interrompido por algum problema que se tem durante a gravidez, né, que você, lógico, sabe melhor que eu, vi a criança que nasce antes do tempo e não consegue, né, ficar sem a ajuda hoje da tecnologia. Exatamente. A terapia intensiva de criança, né, neonatal principalmente, é uma especialidade, como todas as especialidades pediátricas, são especialidades mais novas. A gente teve primeiro um avanço nas especialidades de adulto e a pediatria ficou um pouco, que começou a se dividir na década de 70 e a neonatologia teve um grande pulo na década de 80, no meio da década de 80, quando se conseguiu liberar uma medicação chamada sulfactante, que é uma medicação que é feita no pulmãozinho do bebê prematuro para ajudar esse pulmão a passar por essa fase. Então, nós estamos falando de uma especialidade que tem 30 e poucos anos, como a gente conhece, e foram 30 anos de muita mudança. Quando os colegas do passado, né, estavam lutando e aprendendo como salvar os prematuros, salvar as crianças, hoje a nossa luta é de poder tratar de uma forma extremamente humanizada. Não só a criança, toda a família envolvida, né, nesse processo, porque quando nasce um bebê, a gente sabe que tem a mãe, o pai, os avós, a família toda, que fica muito angustiada em não poder levar o seu bebê para casa. O momento da alta da mãe é um momento muito difícil, porque a mãe tem que ir embora para casa e deixar o bebê com a gente. Muito difícil, eu E sei é um como é que é momento isso. muito difícil para a mãe. Então a gente tenta dar apoio, explicar que a UTI neonatal é um lugar de segurança, é um lugar para manter os bebês seguros. E quando a gente fala de prematuro, a gente fala de uma faixa muito grande de crianças. Abaixo de 37 semanas de gestação, né, você tem os prematuros. Então, eu posso ser prematuro com 36 semanas, quase chegando na hora de nascer, nascer com peso bom, ir embora para casa. Ou eu posso ser prematuro 10 semanas antes, com 26 semanas, o que já muda muito. Inclusive, muda a questão do peso e da maturidade dos órgãos, né? No terceiro trimestre de gestação, o bebê já está totalmente formado, mas os órgãos dele não estão preparados para exercer A função a função sozinhos. aqui fora. Então, principalmente algumas funções bem básicas nossas, como controlar a temperatura do corpo. Então, o bebê já tem dificuldade, né? Mesmo o bebezão que nasce normal, ele já tem dificuldade, às vezes, de controlar. A gente precisa ficar ou enrolando um pouco mais, tirando a roupinha, que no nosso clima aqui de manhã é frio, no meio do dia é quente. Gente, verdade. Já os prematuros, eles variam a temperatura de acordo com o ambiente e eles esfriam de acordo com o ambiente, o que é muito perigoso. Então, normalmente, os bebês prematuros, a gente tem que colocar eles dentro de equipamentos, né, as incubadoras, que mantêm uma estabilidade da temperatura. Uma outra função importante que a gente vigia é a função respiratória. Os muito pequenos, às vezes, precisam fazer esse remédio que eu falei, sulfactante no pulmão, para poder ajudar esse Amadurecer. amadurecimento, para poder, da partir daí, assumir essas funções.
Mas, junto com isso, né, você tem a família ansiosa, a família que Angustiada, quer preocupada, respostas e a quer internação. tempo, quer quando que vai sair, a gente tem que Isso. responder isso. Eu costumo falar com as mães que cada dia, né, do bebê na UTI, para as mães e para os pais, são 1.440 minutos que eles estão de Sem a espera, uma criança. longa espera. Então, a gente tenta amenizar, a gente não considera pai e mãe visita na UTI, considera pai e mãe parte da internação, então o horário deles ficarem com os bebês Bem flexível, né, é Claudemir? flexível, estendido, e esse contato da família, a gente tem dias para os avós, para os tios poderem também ver os bebês, para a gente poder ter Para a família essa, toda participar e ficar tranquila. essa Porque só quando a gente olha que eu acho flexibilidade. que a gente consegue ficar mais tranquilo, né? E o que eu costumo dizer para as mães é o que são 7 a 10 dias para o resto da vida, com segurança, né? Então eu costumo tentar um pouquinho acalentar, porque eu sei que a gente fica muito desesperado, mas a gente tem que pensar isso, que é um tempo que está em segurança, no local monitorizado 24 horas, que não vai estar no quarto aqui do hospital, muito menos em casa. E aí, né, falando de prematuridade, a gente tem que lembrar que são bebês que às vezes nascem muito pequenos, né, com menos de 1,5 kg, às vezes até com menos de 1 kg. Então são bebês que precisam fazer toda uma recuperação nutricional. Por quê? O terceiro trimestre de gravidez é o período da nossa vida que a gente mais Mas cresce e ganha cresce. peso. Se E ele for interrompido, repetir isso aqui fora, né, é impossível na velocidade que seria no local certo, que seria o útero materno. Quando é necessário, né, até muitas vezes para poder preservar a saúde do bebê e da mãe, quando é necessário essa interrupção, a gente se preocupa também muito com a questão de nutrir essas crianças, porque são crianças que uma nutrição que vai precisar repercutir. Hoje em dia, né, na pediatria, a gente fala na nutrição para pessoas que vão viver as expectativas de viver 100 anos. Então é muito importante a gente pensar nesse primeiro tem que momento. pensar nessa nutrição que vai ser essencial, básica para poder esse indivíduo viver o resto da vida. Né? Então, muitas vezes no início, por uma imaturidade do estômago, do intestino, a gente precisa fazer uma nutrição especial, que é feita na veia, até o bebê ter condições de receber leite para poder se desenvolver. E são momentos que a gente tenta passar isso tudo para as mães, explicar. E mais importante, né, que todos nós temos na nossa mente a questão da UTI do adulto, da UTI que interna doenças, normalmente já doenças Graves, crônicas, crônicas. o idoso que teve uma sequela de um acidente vascular cerebral. A UTI neonatal é uma UTI que, assim, de futuro, que a gente está internando o De futuro. vida, não é? As crianças vão ficar aqui um período e depois vão seguir o curso da sua vida Normalmente. normalmente. Quando se é muito prematuro, a gente indica na alta que continue fazendo a estimulação. A estimulação, porque imagina, dentro do útero, até a gravidade está protegida pelo líquido amniótico. Quando um bebezinho de 1 kg sai e é colocado fora do útero, o peso dele atrapalha o desenvolvimento dele. Até para ele se mexer fora do líquido, fora da água, é difícil porque o peso dele atrapalha. Quando esses bebês pequenininhos já estão estáveis, 1 a 2 vezes por dia a gente faz um banho de balde, um banho de ofurô, e que é assim um momento muito bonito de ver, e a gente traz as mães para poderem assistir, Com porque qual peso que já pode fazer esse banho de furu? depois que está estável do ponto de vista respiratório, não tem o peso. Se já não estiver mais no CPAP, Já está respirando respirando sozinho, está estável. Aí a nossa equipe de fisioterapia, na hora do banho, coloca o bebê dentro de um baldinho que é adequado e eles relaxam. E a partir daí a gente vê uma mudança no tônus, no como esse bebê fica, na tranquilidade desse bebê. Outro momento também que a gente faz para tentar diminuir esses efeitos da gravidade é botar o bebezinho na rede.
Bota uma redinha dentro da incubadora e bota algumas horas, o bebê também com o mesmo motivo. O bebê dentro do útero, ele está todo aconchegado, então eles gostam de ficar numa posição em que eles estejam tentando repetir a posição do útero. Bracinho sempre junto, perninha junta, porque isso é muito importante para o desenvolvimento neurológico, para o desenvolvimento cerebral dessas crianças. Então, os prematuros extremos, a gente, além, lógico, né, do tratamento das complicações da prematuridade, a gente começa a prevenir essas questões a longo prazo, de como vão ser essas crianças. Outra coisa importante também que eu costumo falar com as mães é assim, se seu bebê nasceu 2 meses antes, não pode ficar comparando, que é comum, todo mundo acaba comparando, né? Ah, mas ele é pequeno e aí ele é menor do que o outro que nasceu. Aí eu falo, não, 2 meses antes, quando você for fazer qualquer ajuste, andou com que idade? Lembra que ele tem 2 meses a menos do que ele teria. Então, né? Ele pode demorar um pouquinho mais para andar. Que não é um atraso. Exatamente. Porque, na verdade, é porque ele nasceu antes. Na cultura chinesa, eles comemoram o aniversário a partir da data que engravidou. Eles consideram, né? Isso ali como se já houvesse vida. Já tem essa questão. E a gente sempre faz isso. Então a gente vai corrigindo durante toda a internação qual é a idade que o bebê teria. Ah, nasceu com 30 semanas. A gente vai todo dia contando. 30 semanas e 1 dia, 30 semanas e 2 dias. Por que isso é muito importante? Porque existem algumas habilidades que a gente só adquire com o passar do tempo. A habilidade de conseguir sugar e deglutir e controlar a respiração. Normalmente a partir da 34ª semana. Então, se eu tenho um bebê que nasceu com 30 semanas, não adianta eu achar que ele vai estar com o estímulo de sucção correto com 32 semanas, porque isso é uma coisa que ele iria adquirir. Ainda com 34 semanas. Ainda com 34. Claudemir, eu quero agradecer muito por você ter tido seu tempinho para falar aqui com a gente, para dar essa esperança, para a gente ouvir de um especialista que hoje em dia, como é muito mais fácil e o bebê estar na UTI, não é mais esse caos todo, toda essa situação. Na verdade, é muito mais o fator hoje psicológico e emocional do que realmente o fator de estar na UTI, né, Claudemir? Estar na UTI é sempre muito difícil, né, para as famílias, que as famílias passam por esse momento, mas nosso trabalho, né, em conjunto, o trabalho do obstetrício, o nosso trabalho, de toda uma equipe, né, que são médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, é toda uma equipe de profissionais especializados para o tratamento de uma criança que nasce antes do tempo, ou uma criança que nasce e precisa de algum cuidado especial. Então, assim, jamais a gente conseguiria chegar ao resultado que a gente chega hoje sozinho, né? Que é toda uma equipe que trabalha em conjunto, unida, para conseguir esse resultado que é a alta da criança para ter uma vida normal. Verdade. Então, quero agradecer a você de casa também que está aí nos assistindo. Muito obrigada. Uma ótima semana para todo mundo e espero vocês até semana que vem. Or maybe it was just the bluff, tired of disappointment, said I've had enough.